Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 2 de julho de 2025 e este é o nosso episódio número 1168. Hoje eu vou dar uma atualizada nos números da CSN Mineração. É uma empresa que eu, como gestor de uma parceria de investimentos, considerei adicionar à carteira, mas não adicionei. É uma empresa que tinha, ao final de 2023, uma dívida sobre patrimônio de 0,76, que já é um pouquinho fora do nosso espectro desejado, que seria de 0 a 0,5, um passivo sobre patrimônio de 1,78. Por aqui, lá para 2022, quer dizer, ao final de 2021, ela estava com os números mais dentro do que eu busco, 0,34 e abaixo de 1 aqui, passivo sobre patrimônio. Essa dívida dela de 8 bilhões aqui, 8.200, comparado com os lucros passados, 3.600, e o fluxo de caixa livre passado, 4.100, parece sob controle, coisa de 2 a 3 anos desses resultados para zerar essa dívida se eles quisessem zerar, E qualquer coisa até 3 anos é mais tranquilo, E os múltiplos não estavam ruins, O preço sobre o lucro médio aqui de 8,5 chegou a 6 aqui. E preço sobre o fluxo de caixa livre médio 7,45. Aqui eu estou falando em deixa eu ver aqui. Tá escrito 7, mas já era 8 anos aqui. O fato é que eu não investi, e nem sequer sei se teria sido um grande investimento melhor do que os outros. Podemos até olhar aqui. Vamos lá. CSN Mineração, Market Cap, Yahoo Finance. Eu vou fazer aqui, dar uma olhada básica aqui. Então a gente está em abril, a gente está aqui em julho de 2025. Por aqui, 3,74. Então, 4,95 dividido por 3,74. 2 anos? Talvez, não sei exatamente quanto rendeu em 2 anos hoje, a nossa parceria. Acho que nem esse é o ponto. Mas considerando que em 2023 ela rendeu 50% e em 2024 ela perdeu 14%, e este ano ela vem ganhando aí uns 8 e pouco, 9 talvez, acho que não foi nenhuma grande derrota, nem nenhuma grande vitória não ter participado. Bom, então vamos olhar os números do ano passado dela, completo, Então aqui o patrimônio, 10 bilhões 269. Então, cai um pouquinho. Não custa muita coisa fazer o ajuste pela inflação dos patrimônios. Se olhar aqui em 4 anos, caiu bastante o patrimônio, De 15.200 para 10.200, quase um terço. Passivo. O circulante 7 bilhões 546, que é um acréscimo de uns 25% em relação ao ano anterior. E o não circulante aqui, 18 bilhões 576, que é uma subida imensa também, de 13 para 18,5 em um ano. O passivo vai de 19 para 26 bilhões, É bastante coisa, Dívidas. Pagável em curto prazo. 1 bilhão 340, que é muito crescimento, triplicou aqui. E o de longo prazo vai de 7.700 para 8 bilhões 789. Então é 10. Então temos aqui, dívida sobre patrimônio vem subindo ano a ano nos últimos 4.
tá? 0,99. E o passivo sobre patrimônio também a 2,54. Então, já são números que já me fazem temer, né, um eventual investimento, né? Hesitar bastante em investir. Liquidez corrente, 17 bilhões 832. Divide isso. Aquilo é o ativo circulante, tá? Passei voando assim. Aqui o ativo circulante. E aí divide o ativo circulante pelo passivo circulante, 7 bilhões 546. Então temos 2,36. O ativo circulante vai aumentando, mas também se a empresa toma empréstimos, esse dinheiro é fácil de ficar em caixa, em ativos de fácil acesso. Então, pelo menos nos primeiros momentos, e momentos anos até, é compreensível que o ativo circulante suba. Vejamos as receitas. 16 bilhões 496. Então, isso aqui é complicado, né? Porque às vezes o balanço está ficando mais pesado, mas a receita está subindo, está tendo resultado, né? Não é o caso. Sabemos que mineração tem um efeito muito grande do preço do minério, que trabalha com dólar, então oscila mesmo, né? Porém, né, o balanço está ficando pesado e a receita baixou. Lucro, 4 bilhões 527. Vamos lá, lucro aqui. Já é um ano melhor do que os outros anos anteriores. E finalmente fluxo de caixa livre. Então o operacional sobe bastante aqui, olha, 11 bilhões 757. E o de investimento, investe-se mais reais, menos 1 bilhão 764. Então 9 bilhões 953. É um ano com uma geração de caixa aqui forte. Vejamos as médias. Esse aqui eu nem mais vou considerar. Tirei a média de 9 anos. O que eu estou deletando aqui são os números não atualizados, não corrigidos pela inflação, que não ajudam em nada, né? Vamos ver o preço da CSN, né? Tá dando aqui 26 bilhões 943. 26 bilhões 943. Eu vou só anotar aqui para persistir esses números para referência futura. 5,61. Então é interessante que esses múltiplos aqui, assim como foi no episódio anterior, né, da Dexas, salvo engano, são múltiplos que em tempos mais típicos, né, serão muito atraentes por si, né? Ignorando aqui o nível de endividamento, tá? Que também, assim, considerando a dívida versus o resultado, não é das coisas mais preocupantes. Mas esses múltiplos, né, 7 vezes, 5,6 vezes, implicam aí, vamos colocar aí um 100, vamos botar 6, tá? 6 vezes na média. Um retorno de 16,7% ao ano, que não é nada mal. Mas também, como eu falei na Dexas, hoje a taxa de juros base da economia é 15, né? O que leva, de fato, muita gente a preferir esses títulos do governo, etc., que são percebidos como de menor risco, né? E tem esse efeito de deprimir as cotações de empresas, né? Agora, não é só isso. Como ele deprime as cotações de empresa, deprime as cotações não só da CSN, né? Então vamos colocar aqui. Eu tenho uma empresa de mineração, né? Na verdade, ela é a maior posição nossa, que é a Vale, né?
Então, vamos ver aqui os múltiplos. Olha, os múltiplos são parecidos na média de 10 anos. 7,34, 5,66. Muito parecidos, né? Agora, ela tem uma dívida sobre patrimônio mais leve, bem mais leve, é 0,42. Ela tem uma dívida de 80... Vai colocar 90 milhões aqui. E gera 33 milhões de lucro, tirado a média dos últimos 10 anos. 43 bilhões de lucro, aqui era bilhão, tá? 43 bilhões tirado de fluxo de caixa livre. O que eu quero dizer aqui é que ela é capaz também de sanar essa dívida em 2 a 3 anos de resultados aí, que tem uma certa margem de segurança. Então, entre a Vale e a CSN, pelos números, assim, simplesmente eu ficaria com a Vale por esse balanço mais tranquilo em relação, comparado com a CSN Mineração. Agora, tem um contrafator aí, né? A Vale já é gigantesca, né? Não é muito fácil dela crescer significativamente mais ou coisa assim, né? A CSN não é tão grande assim, muito menor, né? Então tem essa ideia de que é mais possível ela multiplicar sua receita e tal do que uma Vale. É um argumento válido. Agora, tirar da média dos últimos 5 anos, né, que são considerados anos difíceis, não sei o quê, a Vale está custando 3,5 vezes aqui, 3,6 vezes o seu lucro médio. E 4,6 vezes o seu fluxo de caixa livre médio. É muito mais por isso aqui que eu tô na Vale, né? Os anos mais recentes também dão um peso, né? Então a pergunta seria assim: investiria na CSN ou mais na Vale, né? E definitivamente eu investiria mais na Vale, tá? Posso estar errado, sempre podemos, mas vamos supor, no momento que eu tenho mais um capital, é claro que não é só a Vale, né? Tem uma carteira com 8 empresas na nossa parceria, mas eu não colocaria a CSN como mais uma ideia, não. Muito obrigado, até os próximos, tchau, tchau.